Oi pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita de baguete de fermentação natural e vou ensinar também a vocês a fazer a baguete recheada. E para que as suas baguetes fiquem bem crocantes, é interessante que você faça vapor nos 15 minutos iniciais do assamento. E para isso, vale usar uma assadeira no fundo do forno com água, vale borrifar água antes de começar o assamento. Mas antes de começar a receita, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Para começar a receita, eu primeiro ativei o fermento natural há 6 horas atrás pela forma de alimentação 122. O tempo de ativação do fermento vai depender muito do clima aí da sua região. Eu peguei 20 gramas de levain, o dobro da quantidade de água, 40 gramas e 40 gramas de farinha. E quando o meu fermento chegou no pico da fermentação, aí sim eu posso começar a receita. 2 horas antes do fermento estar pronto para ser usado, eu fiz a autólise misturando toda a água e farinha da receita. No total foram 250 gramas de farinha e 175 gramas de água, 70% de hidratação. Eu tampei e deixei descansar por 2 horas. Com o fermento no pico da fermentação e a autólise feita, eu fiz a massa, acrescentando 75 gramas de levain e 5 gramas de sal. Eu sovei só até a massa ficar bem uniforme. E coloquei um bowl com azeite e deixei descansar em temperatura ambiente por cerca de 30 minutos. Depois desse primeiro descanso, eu fiz 4 dobras com intervalo de 30 minutos entre cada uma das dobras. Como aqui está muito frio, eu deixei a massa descansando dentro do micro-ondas com um copo com água quente do lado para manter a temperatura ambiente em torno de 26 graus. Ao final da 4ª dobra, e mais um intervalo de 30 minutos, a massa cresceu um pouco, cerca de 40%. Mas se a sua não cresceu ou não se desenvolveu bem, faça mais uma sequência de dobras e observe o crescimento. Transfira a massa para a geladeira para fermentar bem lentamente durante a noite. Tampe bem para não ressecar. No outro dia, retire a massa da geladeira, divida em 2 pedaços iguais e faça a pré-modelagem. Eu deixei em temperatura ambiente de cerca de 26 graus por aproximadamente 30 minutos. Para fazer a modelagem, eu medi o tamanho da minha forma e fiz as baguetes mais ou menos do tamanho dela. Faça a modelagem e transfira para um pano de prato com as emendas para cima. Quando as baguetes praticamente dobrarem de volume, elas estarão no ponto para assar.
É interessante que a baguete não fermente demais, ou ela não vai ter um bom salto de forno. Por fim, eu fiz os cortes na baguete com a lâmina bem afiada e levei para assar no forno pré-aquecido por 15 minutos a 230 graus. E com relação ao corte da baguete, é interessante que você use uma lâmina sempre bem afiada, faça os cortes de forma precisa, sem hesitar muito, né? Evita assim, de ficar arrumando, com a lâmina ali inclinada. E esses cortes eles têm que ser feitos de forma uniforme para não deformar o seu pão. O segundo corte, ele começa no terço final do primeiro corte, tá? Para que a sua baguete não deforme. A baguete tradicional francesa, ela leva 5 cortes. Mas no caso dessa baguete que eu fiz aqui na minha casa, eu fiz de um tamanho que ela ficasse adequada para a minha pedra refratária. Então eu medi a pedra refratária e fiz o tamanho das baguetes ali. Então ficou melhor eu fazer 3 cortes nela, eu achei que ficou melhor. Mas uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: aqueça bem o seu forno, porque quando a gente abre o forno para colocar o pão, o nosso forno ele perde temperatura. Então é interessante que você pré-aqueça muito bem o seu forno antes de colocar as baguetes. E no meu caso eu estou usando até uma pedra refratária, porque essa pedra ela vai ajudar o nosso forno a manter o calor e não ter uma queda tão grande de temperatura quando a gente abre a porta do forno para colocar as baguetes. Então, no caso do meu forno, que é um forno turbo, eu usei esse recurso de aquecer o meu forno no máximo, 40 minutos, com a pedra refratária no fundo do forno. E um pulo do gato para assar os pães no forno turbo, que tem uma ventoinha que atrapalha o desenvolvimento, a abertura de pestana desse tipo de pão, é assar nos 15 primeiros minutos com o forno desligado. Isso mesmo, com o forno desligado. Eu tentei por diversas formas assar pães de fermentação natural nesse forno turbo e essa foi a melhor maneira que eu achei. E se você tiver também uma assadeira grande, você pode tentar colocar suas baguetes lá, tampar com papel alumínio e assar por 15 minutos com o papel alumínio. Aí, depois desses 15 minutos, você tira e termina de assar suas baguetes. Após esses 15 minutos iniciais com vapor, eu reduzi um pouco a temperatura e deixei as baguetes até dourar. A temperatura exata vai depender muito do seu forno. O ideal é que você observe. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de baguete de fermentação natural. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e até a próxima!